galera! Hoje o nosso vídeo aqui na Stat é como escrever um resultado de um artigo científico. Não importa qual é o seu tipo de estudo, se é uma revisão, um estudo transversal, um ensaio clínico ou um estudo com DataSUS. O que importa é que o resultado ele tem como por objetivo trazer para o leitor o que você encontrou no seu artigo, na sua pesquisa. E para isso, a gente tem que pensar sempre que a escrita do nosso resultado precisa ser clara, direta, objetiva e sem firula, sem trazer adjetivos e sem enaltecer o que a gente encontrou. De uma forma bem pragmática, a estrutura de um resultado, ela começa primeiro. Você vai mostrar para o leitor quem foi a sua amostra, então a gente começa a apresentar as características da nossa amostra estudada e em seguida a gente vem trazendo as descrições, as associações dos nossos desfechos. Então pensando numa estrutura bem macro, a gente descreve a nossa população, a nossa amostra e vai aprofundando mais os nossos achados. Mas o que a gente tem que ter em mente? Primeiro, o resultado ele pode ser composto de textos, de tabela e de gráficos. Só que a gente precisa entender a aplicabilidade de cada um. Se você vai apresentar uma tabela, no seu texto você não vai descrever tudo que está na tabela. Até porque senão não fazia sentido ter tabela, você concorda? Já o gráfico, ele vem como uma forma ilustrativa de trazer o seu resultado principal. Isso também se ficar de uma forma agradável. Não tem como eu chegar aqui para vocês e falarem: use sempre o gráfico de barras. Não existe essa regra. Por quê? Porque a representação gráfica, ela depende de quais são as variáveis que estão compondo os seus resultados. Então não existe receita de bolo. Mas o que vocês precisam diferir é que o gráfico, ele é a representação gráfica ilustrativa dos seus resultados. E não é de tudo. É aquela cerejinha do bolo que vai dar um brilhantismo a mais ao seu resultado. Então, o resultado, ele possui 3 elementos principais: a escrita textual, as tabelas e os gráficos. A gente precisa ter a estrutura do nosso artigo, de como a gente vai mostrar para o leitor e identificar a melhor forma. Sempre vai ter que ter texto, então trazer na parte textual de uma forma bem objetiva e direta, tá? E não esqueçam, tanto tabela como gráfico, eles precisam ser autoexplicativos. Eles precisam ter título, eles precisam ter a legenda do que vocês vão apresentar. E a gente precisa ler a tabela e entender. A gente precisa olhar para o gráfico e entender. Se você que produziu o seu artigo não está entendendo o que você fez, tem alguma coisa errada. E uma outra dica que a gente sempre gosta de fazer é dar para o seu colega, para o seu orientador, para alguém do grupo de pesquisa ou colega mesmo de sala, para ver se ficou claro. Porque esse é o grande segredo de uma apresentação clara, é no qual a tabela e o gráfico ela fica autoexplicativa. Então galera, essas são as dicas da Stat para que você possa escrever o seu resultado. Lembrar de ser objetivo, direto, sem muitos adjetivos e pensando numa linha de coerência que seja significativa para você. Qualquer dúvida, entre em contato conosco que nós podemos ajudar você.